Bom, gente, então vamos começar com o meu projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, o projeto Fazedores de Cultura, da Lei Aldir Blanc, uma lei federal em apoio da Diretoria de Cultura da Prefeitura Municipal de Imbituba. O projeto que eu planejei é a minha palestra, a palestra que eu dou para as escolas municipais, onde eu falo sobre instrumentos de orquestra. Como essa prática também inviabilizada por causa da nossa situação atual, eu resolvi fazer esse vídeo para poder ter um maior acesso ao público-alvo, no caso, os alunos. Certo? Para hoje, eu trouxe os meus 2 alunos que estudam em algumas escolas comigo, tá? O John, que é baixista, e o Paulo, que é baterista. Eu escolhi os dois justamente por serem meus alunos, mas não trabalharem com os instrumentos que eu vou apresentar hoje, certo? Então, eles conhecem a minha metodologia, conhecem a minha forma de apresentar, mas eles não conhecem esses instrumentos. Eu vou estar apresentando para eles como uma forma de apresentar para vocês também que vão estar assistindo esse vídeo. Certo? Vamos começar então. Uma orquestra, certo? Vocês trabalham com bandas, vocês trabalham com música, mas eu estou hoje para apresentar para vocês um outro lado da música que vocês não são tão familiarizados. Uma orquestra. Dentro de uma orquestra existem diversos instrumentos diferentes e existem diversas classes diferentes. As principais que vão ter as suas ramificações são as percussões, os sopros e as cordas. As percussões têm as suas ramificações, os sopros têm as suas ramificações e as cordas têm as suas ramificações. A gente vai focar hoje nas cordas. As ramificações das cordas numa orquestra são basicamente, mas não necessariamente, não unicamente isso, tá? Mas são basicamente as cordas pinçadas, que são cordas onde a gente belisca, literalmente belisca elas, que geralmente são o violão, a harpa, o cravo. Existem as cordas percutidas, as cordas batidas, certo? Que exemplos delas? O exemplo mais famoso é o piano, mas a gente tem o saltério também, que também é uma corda, um instrumento de cordas que tem umas baquetinhas lá que a gente fica batendo. E a classe de instrumentos que eu vou trabalhar com vocês, que eu vou apresentar para vocês hoje, que são as cordas friccionadas. As cordas friccionadas têm a característica de serem esfregadas, certo? E eu não consigo me lembrar, talvez exista, mas eu não consigo me lembrar de outro tipo agora. As cordas friccionadas, são os instrumentos que usam varetas como essa ou parecidas com essas, certo? Que a gente chama de arco. Mas antes disso, vamos focar nesses 3 instrumentos. Esse aqui é o primeiro instrumento, tá? da família das cordas friccionadas, da família das cordas clássicas, certo? Acredito que todo mundo já viu esse instrumento, algumas pessoas já puderam segurar esse instrumento, algumas pessoas tocam, mas acredito que a maioria já viu esse instrumento numa apresentação, já viu esse instrumento num filme, num vídeo, num desenho, certo? Esse instrumento é o violino, tá? A família das cordas clássicas e o violino são uma criação, ele vem de outros instrumentos, a viola da gamba, certo? Que não vou me aprofundar muito nisso agora, mas que são ali da região da Itália, europeia ali. Os violinos são da região da Itália, certo?
Os violinos começaram a ficar famosos em Cremona, uma cidade italiana, por causa da luthieria de 3 famílias, que eram os Amati, os Garneres e os Stradivaris, sendo que esse último é o mais famoso de todos. Bom, vamos para a parte mais prática. O violino é um instrumento de madeira com cordas. Os violinos clássicos, eles têm 4 cordas, certo? Mas hoje, os violinos mais modernos já tem 5 cordas, já tem 6 cordas, algumas pessoas experimentam bastante, alguns luthiers experimentam bastante essas variações. Mas tradicionalmente, o violino tem 4 cordas, certo? As partes do violino: a voluta, as cravelhas, a pestana, o espelho, o braço, a tampa da frente, a tampa de trás, a tampa lateral, a linha em volta das tampas, as 4 cordas, o cavalete, os microafinadores, o estandarte, a queixeira, o rabicho, o botão e a espaleira. É meio difícil de lembrar tudo, mas com a prática a gente acaba se acostumando com essa nomenclatura. Mas hoje o objetivo é só que vocês conheçam, tá? Bom, agora como é que funciona? Ah, tá. E essas partes se repetem em sua maioria nesses outros instrumentos que eu vou estar mostrando para vocês. Se eles tiverem alguma diferença, eu vou estar mostrando a hora que eu for trabalhar os instrumentos. Tá aí por dentro. Então, além disso, a gente ainda tem mais 2 pecinhas aqui dentro do instrumento, tá? A gente tem um pauzinho, literalmente um pauzinho, que fica aqui atrás do pé direito do cavalete, tá? Mais ou menos nessa região aqui, que a gente chama de alma, que é um pauzinho que fica ali, que Alma? liga, isso, alma. Ela liga a tampa da frente com a tampa de trás. Quando eu chegar na parte de produção de som, vocês vão entender como é que ela funciona. Além disso, a gente também tem a barra harmônica. Barra harmônica é outra madeirinha que vem mais ou menos daqui, agora pelo meio, na tampa da frente, que ela atravessa quase que o instrumento inteiro, certo? Oi, Ivan. E a voluta? A ponta ali. Tá, voluta. O que tem a voluta? Qual é a função dela? Então, a voluta, eu até algum tempo atrás, eu não sabia bem a função dela. Eu fui conversar com o meu luthier, e aí a gente começou a conversar sobre isso. Eu imaginei que a voluta tinha a função de embelezamento, sabe? Como o violino é de meados do século XV, século XVI, eu pensei, não, só está remetendo a essa época. Mas não é só isso, tá? Quando a gente coloca o violino, certo? A voluta, ela começa, essa parte aqui, né? Essa curva aqui, ela começa a fazer uma função de contrapeso. Pesa para esse lado, a voluta faz pesar um pouquinho para aquele lado, para não ficar o peso só desse lado aqui. Depois, como eu falei para vocês, o violino começou lá na Europa, na região da Itália ali, e tinha essas 3 luthierias, essas 3 famílias que trabalhavam com violinos, que trabalhavam com essas cordas. Eles tinham as oficinas deles, onde eles fabricavam vários violinos. E o violino, ele usa um verniz, ele usa uma tinta para várias funções. O som, trabalho de som, proteção contra a umidade, porque esses instrumentos não podem pegar a umidade, não podem absorver a umidade. Tá, então lutherias seriam quem fabrica os instrumentos. Isso, luthieria é a fábrica, no caso, a oficina, certo? E também a arte de fabricar instrumentos, certo? Como baterista, eu não sei qual é o nome dado a quem fabrica uma bateria, certo? Mas para o baixo também quem fabrica um baixo também é classificado como um luthier. Só que aí com uma especialização diferente, certo? Os melhores luthiers para violinos
são os que fazem a especialização em luthieria para instrumentos de arco, que é diferente e muito luthier comete esse erro, às vezes na tentativa de ajudar uma região que não tenha um luthier especializado, um luthier de baixo, um luthier de violão, um luthier de guitarra, começa a se aventurar na área das cordas clássicas, dos instrumentos de arco, mas às vezes não está preparado e causa mais dano do que ajuda, certo? Mas, voltando. Aí, verniz... Ah, tá. O verniz, quando eles pintavam, eles precisavam deixar secando. Então, o que eles faziam? Tinham vários grampos no teto, eles penduravam os violinos pela voluta. E o violino ficava lá secando. Então, a gente chegou à conclusão de que a voluta ela tem 3 funções: embelezamento, o contrapeso e a função de suporte para o violino. Mas não tinha perigo de prejudicar o violino ou o instrumento e deixar ele pendurado só pela voluta? Ela já foi criada para essa função Tá. de segurar o violino. Uhum. Tanto que hoje, a gente chega em algumas orquestras, às vezes a gente olha, o músico está ali com a estante, com as partituras, e o violino dele está pendurado embaixo. A gente pensa, pô, mas esse violino não vai cair? Um violino caro, não vai cair? Não, ele já tem, a voluta já foi desenvolvida para essa função de suporte do instrumento. E a afinação muda alguma coisa? Aí a afinação depende muito do material que o instrumento foi feito, né? Se foi um material que pendurar vai interferir na afinação, então já é um instrumento que precisa de um ajuste, já precisa de um trabalho melhor numa luthieria, porque não é para acontecer isso. Quando a gente pendura, a estrutura do instrumento já é para ser feita para não interferir na afinação. Diferente de outras partes que se a gente mexer vai interferir. Mas a voluta já é feita, por isso que a melhor local para pendurar um violino é pela voluta. Tem gente que pendura pelas cravelhas, tem gente que pendura por trás do braço e vários outros itens. Mas a melhor posição, a posição que foi originalmente feita para isso, é pendurar pela voluta. Certo? Bom, gente, aí voltando ali a pergunta, para que serve a alma? A alma está inteiramente ligada à produção do som do instrumento. Como vocês sabem, som é vibração, certo? Então, é um corpo vibrando e essa vibração sendo transmitida até chegar nos nossos ouvidos, o que pode ser considerado som musical ou não musical. O violino produz som, de certa forma, musical, se tocado adequadamente. Como é que ele funciona? A corda vibra. Essa peça aqui, que é o cavalete, ela funciona como um microfone, como esse microfone, como esse, como aqueles ali. Ela capta essa vibração e transmite. No caso, ela transmite para a tampa da frente. A tampa da frente, por sua vez, começa a vibrar. Ali dentro tem a barra harmônica que ajuda na transmissão dessa vibração pela tampa da frente. Mas falta a tampa de trás. A tampa de trás é função da alma. A alma que está aqui embaixo capta a vibração aguda, e transmite para a tampa de trás. Tecnicamente, a tampa da frente é responsável pela produção dos sons graves, por ter uma madeira mais mole. Os melhores violinos têm uma tampa a tampa da frente com uma madeira um pouco mais mole, enquanto a de trás tem a tampa com a madeira mais dura, o que faz produzir os sons mais agudos. Então, a barra harmônica transmite os sons graves para a tampa da frente. A alma capta os sons agudos e transmite para a tampa de trás.
Só que isso quase que instantaneamente. Então, todas as tampas, todo o instrumento começa a vibrar. Essa vibração dentro da caixa acústica do instrumento produz som que sai por esses furos que a gente chama de furos tipo F, certo? E com isso a gente ouve, pela propagação do som no ar, a gente ouve o som do instrumento. Agora, aqui, o arco, certo? Que o pessoal geralmente me pergunta, mas essa parte branca aqui do que é? Essa parte branca, eu vou abrir o outro ali para mostrar para vocês. Tem a madeira, né? E essa parte branca aqui. Quando a gente desmonta, e crianças não façam isso em casa, porque se fizer errado, pode jogar a crina fora, tá? É de rabo de cavalo. Peraí, todas são de rabo de cavalo? Então, os violinos, os melhores arcos, as melhores crinas são de rabo de cavalo. Agora, violinos iniciantes, aqueles que a gente compra mais baratinho para começar, para ver se a gente vai gostar mesmo do instrumento, hoje eles já são feitos de nylon. Mas os melhores arcos são com crina de cavalo. Cavalos especiais, só serve macho, fêmea não serve, e não é questão de homofobia, não é homofobia, não é machismo, É questão de que as éguas fazem xixi para trás, consequentemente fazem xixi no rabo, e a gente não vai poder usar essa crina. Aí os cavalos, os machos, fazem xixi para frente e não vão sujar a crina de urina, o que não vai fazer a crina ficar ruim para ser utilizada no arco. Mas o que tem na crina de cavalo que torna tão melhor do que algum composto sintético? Então, a gente teria que entrar em funções microscópicas, tá? Mas vamos dizer que assim, ó, a crina, ela tem vários pontinhos, vários pelinhos saindo dela, entendeu? Não é exatamente assim, mas para vocês entenderem. Ela tem vários pelinhos. E são esses pelinhos que causam um atrito, que, consequentemente, arrasta na corda, arranha a corda, que produz som. Se a crina for completamente lisa, ele só vai passar e não vai arranhar as cordas e não vai produzir som. Ivan, a crina, como um monte de fios que formam o arco, tem mais algum cuidado que a gente tem que ter com o arco? Então, aí os cuidados com o arco já são vários e existem vários debates sobre isso, tá? Por quê? Para a gente poder produzir som tanto com o nylon, com o arco com fios de nylon, quanto com a crina de cavalo, a gente precisa de uma peça, de um material. Esse material aqui, tá? Isso aqui a gente chama de breu, tá? O breu vem da resina de árvore, certo? Aquela seiva de árvore, misturado com alguns produtos químicos para ficar sólido. Mas é uma árvore específica? Cara, geralmente são pinheiros, mas são pinheiros específicos. E aí agora eu não me lembro Sim. quais são as árvores, quais são os pinheiros, mas Daí- geralmente alguns tipos de pinheiro. Daí tu passa no nylon e simula os pelinhos que tem na crina de cavalo? Ou não? Não necessariamente porque a gente precisa passar na crina também, tá? Sim. Ele deixa ainda mais áspero. Uhum. Aí ele deixa a crina, ele deixa os fios ali do arco ainda mais ásperos. E aí isso começa ajuda, colabora a deixar o arco arranhando mais a corda. Quando um arco fica sem breu, a gente começa a passar no instrumento, indiferente do instrumento, ele começa a falhar o som. Aí a gente precisa passar mais breu, mais resina para voltar a ter esse atrito. Tá, mas não transforma o arco numa lixa que fica lixando a corda, por isso a vibração, mas Então- não acaba com a corda? Então, as cordas são metálicas, né? As cordas são de metal. Aí elas duram um pouco mais. Os violinos
os primeiros violinos, eles usavam cordas de tripa, de intestino de animais, geralmente intestino de carneiro. O que reduzia, quando misturava com o breu do arco, reduzia muito a vida útil da corda. Mas levando em consideração que um jogo de cordas profissionais para um músico atuante deve ser trocado de 3 em 3 meses, a corda a gente precisa trocar antes de o arco a resina ter alguma influência na deteriorização da corda. Essa resina, ela se cristaliza? Tipo, Então- na corda, depois que passa? Então, por ser uma resina e por ter os produtos químicos ali para se solidificar, ela se solidifica, mas é extremamente frágil. E aí, quando a gente começa a tocar, ela vai se soltando aqui. E se a gente não mantiver o instrumento limpo, ela, consequentemente, vai voltar a se solidificar. E isso vai prejudicar o som do instrumento, tanto na corda quanto no tampo do instrumento. E ela estoura mais fácil? Também? Às vezes sim, mas o primeiro, como é que eu posso dizer? O primeiro sintoma, vamos dizer, a primeira coisa que estraga é o som. Um instrumento que não esteja limpo, ele começa a ter um som mais abafado, ele vai perdendo projeção de som, vai perdendo timbre, vai começar a ficar com um som mais arranhado. Se as cordas não estiverem limpas, elas não vão ter um som tão aberto, vai começar a dar muito harmônico, a gente não vai conseguir digitar direito, e tudo isso vai prejudicando e vai estragando a execução. Os bons músicos já sabem disso, então eles sempre mantêm os instrumentos limpos. Mas geralmente alunos acham que ou músicos como é que eu posso dizer? Músicos que não tiveram um estudo adequado, um estudo com professores competentes, eles às vezes não vão saber ou não vão se importar com a necessidade da limpeza dos instrumentos. E aí, com o tempo, os instrumentos vão perdendo som, vão perdendo projeção, vão perdendo qualidade, e eles não sabem por quê. Trocam cordas, achando que vai melhorar, ou compram um monte de peça, um monte de coisa, não sabendo ou não se importando que boa parte do que eles querem estaria resolvido se eles simplesmente limpassem o instrumento. Do breu, da gordura da mão, do suor e de tudo mais. Então, no violino, cada parte importa exclusivamente. Exatamente. Todas as partes do violino são importantes. Sim. Para alguma coisa tem uma função. Até o desenho aqui ao redor, nos violinos, nos bons violinos, eles têm a função de proteção, de projeção e tudo mais. Certo? Mas, bom, o que todo mundo quer saber, o que todo mundo sempre quer quando eu apareço com esses instrumentos, é ouvir esses instrumentos. Mas as pessoas não estão muito interessadas em saber como funciona, eles querem ouvir. Então vamos tocar um pouquinho, né? O violino, como em vários outros instrumentos, mas nas cordas, eles têm uma característica. Quanto maior e mais grosso, mais grave é o som. Quanto menor e mais fino, mais agudo é o som. O violino, como é o menor instrumento da família das cordas friccionadas, ele vai ter o som mais agudo de todos, certo? Mais ou menos assim. Certo? Depois, quando eu for mostrar os outros instrumentos para vocês, vocês vão começar a notar essa diferença de graves e agudos. Certo? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês roqueiros, pessoal do blues, do jazz, mas principalmente conhecendo vocês. Sei que vocês são do rock Eu revoltado. sou do pagode.
Ah, tá do pagode? Ah, imagino. Eu do forró. Não, eu vejo todo dia o Paulo tocando pagode e o John tocando forró. Só para vocês saberem, eles têm uma banda, os dois são integrantes de uma banda de rock. Então eles estão aí tentando fazer piadinha em cima dos outros. Querendo falar sobre o que eu sinto aqui pro Ivan, né? Sobre o pagode, mas ele não considera. E o pior é que eu realmente amo tocar um forrozinho. Tá, mas vamos lá, Ivan. Qual é a Vou pergunta? lá, vou lá. Tá. É, que tipo de música é tocada no violino? Vai lá, gente, responde. Olha, eu vejo esse tipo de música mais em casamento, funeral, música clássica no geral. Música Funeral. clássica, música É, clássica. música Funeral é clássica. bom. Tem umas de funeral é bom. filmes funeral. também, né, que é tocado. Tá. Funeral. Então, gente, de certa forma vocês não estão errados, porque esses instrumentos hoje são vistos muito nesses estilos. Tipo, eu toco, meu instrumento é violino, tá? Eu toco um pouquinho de outros instrumentos, mas o meu instrumento é violino. E por mais que eu me esforce, eu sou chamado para tocar em casamentos. Por quê? É um instrumento de casamento. Não, assim não dá, né? Assim não dá, né? Doeu. Se o pessoal que vai casar me ver tocando assim, nunca mais eu consigo um A contrato. marcha fúnebre, por favor. Eu vou te chamar pro meu casamento. Amor, tamo aí. Vamos lá. Deixa eu ver, marcha fúnebre. Certo? Mas, o pessoal sempre vê o violino, esses instrumentos aqui, para música clássica. E não estão errados. No caso, música erudita, né? Aí, eu sempre gosto de pegar no pé, e eu espero que ela assista esse vídeo, né, porque ela que me colocou nessa. A diretora de cultura aqui do município, ela gosta muito de uma música clássica, e sempre quando eu vejo ela, eu tenho que tocar essa música, né, Toca aí, Que Ivan. é- Vamos lá. que é essa daqui. Entendeu? Mas é piada, porque Lindo. ela fica rindo com essa música aí sempre Perfeito. eu tenho que ficar provocando ela. Bom, mas, no entanto, eu venho há alguns anos tentando tentando acabar com esse estereótipo de que violino é para música clássica. É para música clássica, mas todos os clássicos como Forró. clássicos como Toca um clássico, Ivan. clássicos como Ó, arrepiou. Então, Sabe do Mario? deixa eu ver, Mário. Ih, cara. Tá, o Paulo, Só essa parte já tá bom, já tu tá me bom. quebrou, porque isso aí não tava no script. Tá lindo, cara. tá Isso aí lindo. não tava no script. Mas é cara. clássico. Tá. Mas também clássicos como E claro que não pode faltar, já que eu estou falando com roqueiros, né? Não pode faltar como é que eu posso dizer, um clássico do hard rock. Acho que eu posso classificar assim, um clássico do hard rock, que é Meu Deus do céu, que não seja Sweet Idol. Só que aí, no entanto, se vocês disserem que gostam de Sweet Child O' Mine,
os guitarristas mais, como é que eu posso dizer? Alguns guitarristas mais ferrenhos vão dizer, ah, não, então a pessoa não gosta de rock, porque você sabe como é que é, né? Sempre tem preconceito de um lado, preconceito do outro. Mas a música é música boa, então só vai. Isso tudo para dizer que, e eu sempre falo para os meus alunos, a limitação do instrumento está na limitação do músico. Por isso, John, eu lamento, mas eu não vou poder tocar forró para ti, porque eu não ouço forró. E aquela Thousand Years? Então, Tausenias é música de casamento, É né? do meu casamento, cara, tô falando. Vou casar com essa música. Só Por aí queria vai. mostrar a música linda que é essa daí no violino. Até o John casar, essa música já vai ter saído de Olha, moda. vai demorar. Mesmo saindo de moda, ele vai pedir essa música, cara. Vou. A gente sabe. Eu sou brega. Tá, mas beleza, gente. Bom, então, prazer, esse aqui é o violino, certo? Depois, a gente vai para esse outro instrumento aqui, certo? Então, gente, que instrumento é esse daqui, Que gente? instrumento é esse, Ivan? É um violino grandinho? Cresceu? Violino aumentado. Então, esse aqui foi a pra gente academia. deixou na água, como é de madeira, deixou na água, deu uma inchada, aí ele ficou um pouco maior. Então, gente, essa daqui, que agora já é feminina, né, para ser, como é que eu posso dizer, justo com todas as classes, com todos os gêneros. Eu só não vou ter o resto do coisa do LGBT aqui, mas para ser justo, essa daqui é a viola, tá? A viola Tá, que, peraí. de certa forma, o nome está relacionado a esse daqui. Viola grande. Violino é o diminutivo da viola. Tá, mas viola não é aquele que se parece com um violão que o pessoal toca? Tem várias cordas. Então, gente, aí tem isso, né? Aqui na nossa cultura, no nosso Brasil, a gente tem a viola caipira. A viola caipira, que é por falta de descrição melhor, vamos dizer que é um violão de 10 cordas, certo? Mas essa daqui é a viola clássica, que também é conhecida como viola erudita ou viola de arco. Por quê? Porque ela tem um arco também, um arco bem parecido com o violino. É até difícil distinguir um do outro. E as pessoas que não estão acostumadas, as pessoas que não têm esses instrumentos na sua convivência, elas até não conseguem diferenciar olhando um instrumento do outro. O que vocês podem ver, se eu colocar uma do lado da outra, tipo, quase não tem diferença. Uma é um pouquinho maior que a outra, mas poderia ser um pouquinho maior só. Qual a diferença vai fazer? Como eu falei para vocês lá no início, tamanho aqui acaba sendo o documento, tá? Por quê? O fato de ela ser um pouco maior, ela vai ter uma caixa acústica um pouco maior, e as cordas dela são um pouco mais grossas. O que vai fazer ela ter um som um pouco mais grave do que o do violino. Tá. Ô, Ivan, além do tamanho, os itens que tem no violino são os mesmos da viola? Então, em questão de peças, sim, são os mesmos nomes, as mesmas funções. O que diferencia, além do tamanho, é as cordas. Por quê? As cordas são mais grossas e o objetivo é que a viola tenha um som intermediário. Ela seja um pouco mais grave do que o violino. Então, o violino tem uma corda a mais aqui para ser mais agudo, que a viola não tem, certo? E a viola tem uma corda mais grave, mais grossa do que a do violino para ter esse som mais grave. Então, o violino tem um som assim.
Enquanto a viola tem um som um pouco mais grave. Então, é que a gente até gosta de brincar que o violino é a estrela, é o astro da orquestra, entendeu? Porque quando a galera vai começar a tocar, geralmente, tipo, cordas, o pessoal quer violino, entendeu? A viola, o pessoal acaba conhecendo, depois que já está tocando violino, já está na orquestra, que geralmente a galera acaba conhecendo a viola. Tá, ô Ivan, mas todo mundo que toca violino consegue tocar viola? Não necessariamente, porque mesmo sendo instrumentos parecidos, na parte prática, eles diferem em algumas coisas. Algumas posturas, algumas técnicas, alguns jeitos de tocar e também a leitura. Eu não vou entrar, não vou me aprofundar muito na parte de partituras, mas só para vocês saberem. O violino usa um tipo de partitura, com uma nomenclatura que a gente chama de partitura na clave de sol, enquanto a viola se utiliza principalmente das partituras na clave de dó na terceira linha, para não precisar usar as mesmas alturas que o violino. Porque se bota a viola para ler com partitura em clave de sol, vai ficar o músico, o violista, só iria tocar as notas agudas aqui em cima, que teriam praticamente teriam a mesma altura em questão de agudo e grave, teria a mesma altura que o violino, então se tornaria inútil. Tá, mas não dava de mudar uma oitava igual no baixo? Então, mas isso daí estaria sempre modificado, e aí eles resolveram, o pessoal lá que mexe com música, o pessoal que estuda isso, resolveu, não, vamos deixar tudo organizadinho, não vamos ficar usando atalho, não vamos ficar usando gambiarra, vamos deixar a partitura da viola ali bonitinha ali, para ninguém se confundir. E aí, consequentemente, o violinista, ele precisa aprender principalmente a clave de sol, e o violista precisa aprender principalmente a clave de dó, certo? Tá. Aí continuando, tipo, mesma peça, mesma coisa, e o resto também os outros itens do violino também servem para a viola. A limitação do instrumento está na limitação do músico, certo? Por último, mas não menos importante, nós temos esse grandão aqui. O violino que toma bomba. Então, esse daqui, ele não, o John tá tentando, tá aproveitando esse vídeo para tentar abrir um podcast de piadas. Chatões. Tá, tá se aproveitando desse vídeo para tentar iniciar um podcast de piadas. Essa aí é pro meu stand-up. Eu te apoio, John. Continua, Ivan. Então, esse daqui, você sabe que instrumento é esse? Violino grande. Não vou falar. Então, esse daqui é o violoncelo. É o violoncelo. Dos originais, do instrumento original, é o que mais se parece com o original. O original, o violino origem o instrumento origem é a viola da gamba, tá? Que parece um violoncelo também, que é tocado na coxa, não sei o que, isso aqui. O violoncelo, vocês podem ver que ele tem uma pequena diferença de tamanho com o violino. E eu sou o piadista. Então, eu posso, o vídeo é meu. O vídeo é meu, eu que mando nisso aqui. Sem graça. Tá, aí, consequentemente, ele usa cordas mais grossas, e pelo tamanho maior, ele vai ter um som bem mais grave que os outros instrumentos. Mais ou menos assim. Certo?
ele tem um som mais dramático, ele tem um som mais melancólico. Me emocionei. Então, Eu achei relaxante, mas... Então, relaxante. Aí relaxante depende do que a gente estiver tocando, né? Tipo, algo assim. A Beethoven deve estar se remexendo no túmulo agora ouvindo eu tocar isso daqui. Mas, igual aos outros violinos, ou igual aos outros instrumentos, a limitação está no músico. E como, por ser professor de vocês e ter desencaminhado vocês para o rock, eu também gosto um pouquinho de rock. E o violoncelo eu gosto muito para o rock, certo? Então, até a gente tem que fazer uma banda, a gente tem que montar uma banda com esses instrumentos também, né? Acho que aqui vai chamar um pouquinho a atenção, né? Bora. Beleza. Bom, gente, vocês podem ver que ele é bem parecido com o violino e a viola também, mas esse aqui tem algumas diferenças mais, como é que eu posso dizer? Aparentes. Primeiro, ele não é tocado no braço, tá? Não é tocado no ombro. Tenta. Tá? Então, vai ficar Recomendo tirar o pezinho. vai ficar um pouco complicado por causa da distância. Esse instrumento aqui já é feito para ser tocado sentado. Alguns mais modernos já dá de tocar de pé, mas tradicionalmente eles são feitos para tocar sentados. Nessa posição, com essa vareta aqui embaixo, que a gente chama de espigão. É uma vareta retrátil, que eu posso fazer ficar maior ou menor, posso encurtar, posso tirar, que é regulável para o tamanho de banco, para o tamanho de assento que eu estou utilizando. Fala. O fato dela existir não prejudica o som de dentro? Então, como ela já existe há alguns séculos, tá? Como esses instrumentos já têm alguns séculos, a maioria das necessidades de melhorias que eles têm já foram feitas, tá? Então, quando um luthier ele está construindo um violoncelo, ele já pensa no espigão para que esse material não interfira de forma negativa no instrumento. Existem algumas peças, algumas coisas que ajudam, que colaboram com essa função, entendeu? Exemplo, recentemente eu peguei esse violoncelo do meu luthier e ele estava com um som não muito bom num Fá aqui, certo? Ele não produzia, esse Fá ele não saía direito. Tá? Não era falta de técnica, não era falta de arco, não era falta de breu, não era corda ruim, não era nada. O Fá não saía. Tá? Quando isso acontece nos instrumentos de corda friccionada, e principalmente no violoncelo, que acontece mais no violoncelo, a gente diz que essa nota ela está com um lobo, certo? A gente usa essa expressão, lobo. Lobo? Lobo. A gente diz que essa nota está uivando, certo? Por isso lobo. Aí eu tentei daqui, tentei dali, isso são pequenos defeitos estruturais imperceptíveis no instrumento, mas que consequentemente produzem esses defeitos, esses lobos. Aí eu estava procurando, não conseguia achar. Aí eu adquiri essa pecinha aqui, ó, essa pequenininha aqui, que a gente coloca na corda, que tem o nome de tira-lobo, certo? Justamente para tirar o lobo do instrumento. Será? Então, por que será, né? E aí, a gente só coloca essa peça, ela faz as mágicas dela, ela faz as mandingas dela, e agora eu posso tocar um Fá.
sem a falha que ele produz sem o tira-lobo, certo? Bom, fora isso, ele não tem a queixeira, porque não vai no queixo, então não tem necessidade da queixeira. Outra diferença é que o cello, a partitura dele é principalmente da clave de Fá, da quarta linha. Então, a gente já tem o violino na clave de Sol, a viola na clave de Dó na terceira e o violoncelo com a clave de Fá na quarta. Fala. Uma dúvida que eu tive que vale pros três. A afinação é só nas tarraxas? Pros... Então, tarraxa. Tarraxa tá. é coisa de baixista. Aqui, nesses instrumentos, o nome dessas peças aqui são cravelhas. Sim. É que eu... Aqui também tu falou 10 nomes aí quando foi apresentar. Não me cobra. Então, Guitarrista cravelhas são essas peças aqui que elas servem para colocar a corda, para prender a corda e para afinar o instrumento. No entanto, por serem peças de madeira na madeira, elas às vezes não têm uma precisão muito grande, que é o que a gente precisa para uma boa execução no instrumento. Então, foram criadas também essas peças aqui, que a gente chama de microafinadores. Na prática é assim, a gente bota a corda, aperta. Quando está muito desafinado, a gente usa as cravelhas. Quando são aqueles últimos ajustes, aquelas coisinhas pequenininhas, a gente usa aqui, entendeu? Tipo, meio tom. Às vezes menos que isso, às vezes meio tom a gente consegue corrigir aqui, Sim. mas menos de meio tom a gente já vai para cá. É muito duro de mexer ali, por isso? Tipo de... Às vezes sim, se o instrumento não estiver bem regulado, ele vai ficar bem duro. Por isso que vocês podem ver violinos, violas e violoncelos de grandes músicos, que a maioria só tem o primeiro aqui, o primeiro microafinador, e os outros não tem. Por quê? São instrumentos que estão toda semana em luthier, qualquer coisa, por menor que seja, os músicos já estão lá porque são instrumentos muito bons e que precisam de uma manutenção constante. Então eles nem tentam fazer a manutenção por conta própria, já levam para os luthiers especializados e luthiers de confiança que fazem esse trabalho, que mantém o instrumento com uma qualidade tão grande que não precisa dos microafinadores. Aqui já resolve, entende? E também tem alguns instrumentos que essas peças aqui já não são mais só de madeira, já são de plástico com engrenagens aqui dentro que eliminam completamente a necessidade dos microafinadores. Eles já fazem a afinação precisa. Só porque são peças atuais, são peças da nossa, vamos dizer, das últimas gerações. Então, na família das cordas, família de orquestras, a maioria das pessoas são muito tradicionalistas. Então, não aceitam certas modificações, não aceitam certos itens fora do padrão tradicional, certo? Alguns itens, sim, modificam, interferem no som, mas às vezes a modificação é tão pequena para o benefício, em comparação com o benefício tão grande, que poderia ser aberta uma exceção. Mas isso depende muito do instrumento, depende muito do músico e depende muito da peça em si. Certo? Então, antigamente era um sofrimento, né, para afinar. Então, existem alguns instrumentos que tem até alguns ditados que um músico, eu acho que era do alaúde, o músico do alaúde, que se o músico do alaúde tocasse durante 10 anos, 9 ele passaria só afinando o instrumento. Entendeu? E lembrando que antigamente eles usavam cordas de tripa, então a afinação era em outras frequências, era outras afinações, entendeu? Eram outras peças, outros trabalhos, entende? Então as coisas eram diferentes. Eu não sou especialista não sou especialista em nada disso daqui, então eu não sei dizer exatamente como é que eles faziam, certo? Mas acredito que assim a galera de hoje, o nosso público já vai ter uma noção do que é feito, de como pode ser feito. Certo? Ivan,
No violão a gente tem as casas, a marcação das casas para saber onde fica cada nota, mas nesses três instrumentos não tem. Como é que tu sabe identificar? Então, cara, muito estudo, porque assim, ó, a gente precisa, a mão precisa ir automático, a mão precisa ir automático. A gente passa muito tempo estudando escala, muito tempo estudando arpejo, muito tempo estudando exercícios que coloquem a nossa mão na posição exata e o ouvido também, né? Na posição exata para o que precisa ser tocado. Então, como no violão tem casas, no baixo também, e tem baixo que, tipo, não tem os trastes, que é o que faz as casas. Uhum. Que daí torna também o braço do baixo como se fosse esses daí, não tem, é liso. Isso. E daí naquilo é por ouvido e costume, né? Tipo, É, a partir do no momento que eu caso, começo a sempre a prática, né? saber, a escutar que um sol tá aqui, eu vou sempre vir pra cá no sol. Então, Ou pra acertar o sol exato, no caso. isso. Aí, assim, se tu sabe que o sol tá ali e tu vai sempre para ali, então tu tá tentando alcançar de ouvido, que às vezes pode te prejudicar. O ideal é que tu tenha a técnica, tu tenha o estudo para saber que o teu dedo vai cair no lugar certo, entendeu? E aí sim, se tu vê, não, caiu por alguma coisa, naquele momento, aquela nota caiu errado, tu tenta dar aquela corrigida. Mas o ideal, os grandes músicos se aperfeiçoam para não precisar corrigir, para a nota cair na posição certa e ser absoluta, certo? Bom, gente, eu queria ver vocês experimentando um pouco esses instrumentos. Mas, para isso, eu preciso passar mais uma regrinha para vocês. Não é bem uma regra, é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar para manter o instrumento. Como eu falei para vocês, a limpeza do instrumento é importante para a manutenção dele, para a manutenção do som, para que ele continue dando o seu melhor. O arco é a mesma coisa. A crina do arco, ela precisa estar limpa, tipo, não ser limpa, mas precisa estar limpa, sempre com breu, senão não vai funcionar direito. E o contato da mão, do suor da mão com o breu, começa a gordura, o suor, começa a fazer o breu se acumular e isso vai deteriorando a crina, deteriorando essa parte branca. Grandes músicos trocam as crinas toda semana, certo? Mas as crinas são feitas para durar, pelo menos o meu luthier me cobra isso, trocar uma vez por ano, dependendo da minha utilização. E eu gosto de manter as minhas crinas sempre bonitinhas para uma emergência. E não tem uma forma, tipo, de... Que tu falou, elas têm que estar sempre se mantendo limpas, não sei o quê. Não tem como limpar a crina pra tirar gordura ou coisa assim? Então, algumas pessoas lavam a crina. Algumas pessoas limpam elas. Eu não faço isso, entendeu? Existem certas divergências de, pode lavar, lava com isso, lava com aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu prefiro manter a crina com o mínimo de contato físico possível, entendeu? E quando chega a hora, eu vou lá e peço para o meu luthier trocar por um jogo de crina novinho e pronto. E Entendeu? tu troca só a parte branca, o resto Isso. ainda continua? Os meus arcos, alguns arcos, eles têm qualidade suficiente para justificar a troca da crina. Alguns arcos não. Alguns arcos a crina sai mais caro do que comprar um arco novo. Então alguns dos meus arcos, vale mais a pena comprar um arco novo. Quando a crina já está ruim, eu vou lá e compro um arco novo. Outros arcos, os meus arcos principais, já vale muito mais a pena trocar a crina, certo? Então eu vou pedir para vocês tomarem cuidado com os meus instrumentos, certo? Eu sei que vocês não sabem, mas eles já foram bastante ameaçados antes de chegar aqui, então eles já Não, estão ali, Ameaça? vão sair daqui direto para um psicólogo, Pensei que tu não ia comentar sobre isso. Ivan, não fala, Ivan, não fala, por favor. vão sair daqui direto para um psicólogo, mas Tomar cuidado, Eu fiz justo eu um alguma coisa baterista. errada. Eu fiz alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa errada. não, eu vou dizer para um baterista tomar cuidado. Um baterista e pro músico.
fazendo Então, essa piada porque eu já tô acostumado, Quem, não que quem, eu é o, concorde. quem é o músico? Quem é o músico aqui? Só pra... O Ivan? Ah, o Ivan, pode crer. então, gente, eu vou pedir para vocês tomarem cuidado para evitar o contato com a crina. Vocês vão ver em vídeos vários músicos pegando na crina. Alguns professores meus, os meus professores, pegam na crina sem o menor medo. Mas eu gosto de mantê-las um pouquinho mais cuidadas. Sou um pouquinho mais chato com isso. Então, vou passar essa minha chatice para os meus alunos também. Então, certo. Paulo, eu gostaria de te ouvir com o violino. Não, pô, tá de boa, a Só gente onde que eu consegue. coloco o Pode botar o microfone? Paulo. microfone no suporte, né? Toma cuidado, Paulo. Paulo, toma cuidado. Não mexe na crina dele. Isso aqui. John, eu vou te passar a viola. Tá bom. É. Ah, o John já tá mais. É. O John tá mais à vontade na nossa gravação. É. E eu vou ficar com o violoncelo. Gente, primeiro, vocês dois botem a viola, eu boto os instrumentos no pescoço, né? E o arco, ó, olhando aqui, ó, tem o cavalete e o final do espelho. Vocês precisam colocar o arco com a crina encostando na corda, apenas nas cordas, entre o cavalete e o final do espelho, nesse espaço, certo? E aí é só puxar e friccionar. Isso. Segura. Eu queria aproveitar, então, para mostrar bem a diferença dos sons dos três instrumentos, certo? Paulo, pode tocar o violino pra gente? Isso. John, a viola. Certo. E aí, o violoncelo. Certo? Deu para ver bem a diferença de alturas graves e agudos dos três instrumentos, né? Bom, vocês podem tocar mais um pouquinho, experimentar mais um pouquinho esses instrumentos. Eu me divirto vendo a galera tentando tocar alguma coisa, tirar a música que eles nem sabem por onde começar nesses instrumentos. Bom, eu vou deixar vocês na companhia desses instrumentos mais um pouquinho. Só que eu vou pedir agora para vocês baixarem os instrumentos. Isso, bota na perna, ó, o John já sabe, ó. Isso, pode baixar o arco também. Isso. Aí vai ter gente também que vai me falar, mas está faltando o contrabaixo acústico, porque o contrabaixo acústico, quem entende, né? E quem não entende, tá faltando aquele violino grandão de tocar de pé. Então. Tem o contrabaixo acústico, tá? Só que também, presta atenção, eu estou explicando para vocês, É que eu quero pegar o microfone pra trocar um papo contigo. Vocês estão vendo como é que é aluno? Aluno até em gravação não presta atenção, mas também porque a gente já está aqui há muito tempo, né? Nem sei quanto Tô tempo. prestando atenção. Ele faz drama, a gente ama ele. Produção técnica, quanto tempo a gente já está gravando? 1 hora já? Bah. Eu Então- falo, gente, vocês devem ter notado que eu falo demais, né? Os meninos já são até meio retraídos, porque quando eu O começo a falar, menino- não para. O Não. menino é retraído, né? O John, continua, Ivan. Então, tem ainda, da classe das cordas friccionadas, o contrabaixo acústico. Só que é outro dos instrumentos que existem certas divergências. Por quê? Tem gente que considera ele da família do violino e tem gente que não considera ele da família do violino. Contrabaixo, tipo o baixo que eu toco, o elétrico? Só que o teu é o elétrico. Eu Não. estou falando do contrabaixo acústico, que é aquele Mas grandão. aquilo é um baixo? Então, o contrabaixo também. Na real, o teu instrumento veio daquele lá. Do grandão. Eles são Isso, iguais, isso. então? Tu acha que eles são iguais? Tu Não, vê mas eles como daí iguais? tu olha pros dois, tu claramente vê que não são iguais, mas eu quero saber de afinação. Então. Aí, esse é o ponto, já entra nisso daí. A afinação daquele instrumento
é, de certa forma, igual ao do teu. E, consequentemente, diferente desses três aqui. Por quê? A gente diz que esses três instrumentos, eles são afinados em quintas, intervalos de quinta. Presta aqui o violino, Paulo. Assim, as cordas do violino, a gente começa Sol, aí, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. A próxima é o Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. E a última é o Mi. Certo? Na viola a mesma coisa, só que começa com Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E o violoncelo também começa com um Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O contrabaixo acústico, ele começa com o Mi e é afinado em intervalos de quartas. Então é Mi, Fá, Sol, Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, certo? Por isso que algumas pessoas consideram ele da família do violino e algumas pessoas não consideram, por essa diferença de afinação. Mas o nosso objetivo hoje não é resolver essas divergências, é só apresentar os instrumentos. Bom, gente, eu acho que era isso que eu gostaria de falar para vocês, não me lembro se tem mais alguma coisa. Se tiver, a gente deixa para um próximo vídeo. Eu queria agradecer a paciência do pessoal que assistiu ao vídeo até aqui. Eu gostaria de agradecer também a participação do Paulo e o John. Depois eu pago uma coxinha para vocês ali. Foi um prazer, Ivan. Tudo por uma coxinha. Ah, não, mas pela coxinha. Coxinha, coxinha. E eu queria agradecer também o Vlad ali, por ficar dando o apoio, ficar gravando tudo, porque eu só chego aqui e fico falando, ele que fica resolvendo as coisas ali por trás. Então, se tiver algum erro, foi culpa dele. Bom, e eu queria agradecer também ao... Vlad, repete aí, me ajuda aí a lembrar o nome do projeto, porque eu só falo, mas eu nunca me lembro de nome. É o... Como é que é? Mas antes disso. Isso. O projeto Fazedores de Cultura. É isso, né? É. Da Lei Aldir Blanc, aqui é lá do Federal, em parceria com a prefeitura, com a Diretoria de Cultura e Prefeitura Municipal de Imbituba, para o apoio ao pessoal que vive de cultura, que vive da arte, que tem sofrido bastante na nossa atual situação. Bom, queria agradecer a todo mundo que colaborou, todo mundo que me ajudou, todo mundo que estava ali atrás, só, Ivan vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E a paciência de todos vocês. Muito obrigado e até uma próxima, gente. Valeu. Vamos tocar aí. Toca aí. Ai, eu tô ficando velho, gente. Eu tô ficando velho. Só que você sabe que eles não tocam, né? Então não vai ter música, né? Mas... Ah, já sei. Ó, vou ensinar para vocês. No início de orquestra, no dia que eu levar vocês para assistir uma orquestra, vocês vão ouvir lá de trás, lá no fundo, todo mundo quietinho, as cordas afinando. Começa no Lá. Para vocês, para tia na primeira corda, para tia na segunda. Lá. E agora começa a passar pelas outras. Pelo menos isso, a gente conseguiu fazer o som de uma orquestra tentando se afinar. Bom, gente, é isso daí. Valeu e até uma próxima. Valeu aí. Já deu. É isso, valeu.